Hoje nós vamos tratar a primeira parte, Jesus e o cético. Judas, no capítulo 1, no verso 22, diz: sejam misericordiosos com aqueles que duvidam. Eu vou narrar aqui uma experiência de um pregador que era cético. Ele diz assim, durante toda a minha vida, sempre fiz muitas perguntas. Por causa da minha educação, que em muitos aspectos realmente não foi uma educação. Alguma dúvida no estilo de vida. A minha mãe era alcoólatra. Eu fui retirado de conviver com ela para viver com os meus avós, meus tios, para a escola militar e depois de volta para minha mãe novamente. E eu aprendi a ser autossuficiente e tive um desenvolvimento de habilidades de sobrevivência. Sim, eu tentava sobreviver. Portanto, quando encontrei os cristãos pela primeira vez, foi difícil para mim compreender o conceito da fé. Eu duvidava que Deus pudesse amar alguém como eu. Mas, ao mesmo tempo, meu desejo por algo bom e certo me impulsionou a buscar as coisas de Deus. Então eu dei aquele salto de fé e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Após minha conversão, eu tive muitas dúvidas. Isso era real. Isso era uma coisa que me mexia. Deus realmente iria trabalhar em minha vida? Deus poderia ter um plano para alguém como eu? Eu poderia realmente viver esta vida cristã autêntica? Alguns cristãos relutam em admitir que têm algum tipo de dúvida. Acho que às vezes temos a ideia de que questionar Deus é um ato de traição espiritual, ou que a dúvida é um pacto, é um tipo de pecado imperdoável. Mas eu estou confiante de que, se formos honestos, todos poderíamos admitir que às vezes lutamos com a dúvida. A dúvida estava certamente na mente dos discípulos de Jesus quando a palavra da ressurreição se espalhou. Maria Madalena encontrou o Senhor ressurreto perto do túmulo e contou aos outros discípulos. Jesus então apareceu a 2 discípulos desanimados na estrada para Emaús. Eles voltaram e contaram aos discípulos como Jesus os havia encontrado e conversando com eles. E então, adivinhe quem veio visitar? Jesus ressuscitou. Na noite daquele primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam juntos, com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus veio e ficou entre eles e disse: paz seja convosco. Depois de dizer isso, ele mostrou as mãos e o lado, e os discípulos ficaram muito felizes quando viram o Senhor ressurreto. Mas uma vez Jesus disse: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também quero enviar vocês. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso está registrado em João capítulo 20, os versos 19 a 20. Agora que Cristo havia morrido e ressuscitado, a sua obra estava concluída, o Espírito Santo
estava prestes a vir aos discípulos o que Jesus havia prometido, o mesmo é verdade quando colocamos nossa fé em Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, a Bíblia diz: tendo crido, fostes marcados nele com o selo do Espírito Santo prometido, que é o propósito que garante a nossa herança até a redenção dos que são propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Senhor ressuscitado apareceu pessoalmente aos discípulos, o Espírito Santo foi soprado sobre eles e foi dado o encargo de representá-lo. Foi uma reunião e tanto. Uma noite, o dia foi ruim, porque faltar a comunhão, mas ali na presença do Senhor estava um dia muito, muito significativo. Mas Tomé não estava presente. E é importante que a gente esteja sempre na reunião dos santos. E por que precisamos uns dos outros? Porque a vida cristã não é isolada, é uma vida de compartilhamento. Com os outros, Tomé ficou arrasado com a crucificação de Jesus, como todos os outros discípulos, e em sua dor pessoal, ele se afastou, não apenas de Deus, mas dos outros discípulos. Ele não estava presente naquele dia. Mas quando estamos sofrendo, este é o momento em que nós devemos buscar a comunhão do povo de Deus, estar presente, não ficar isolado. Então, quando os discípulos viram Tomé outra vez, provavelmente disseram: você deveria ter estado lá ontem à noite quando o Senhor apareceu. Tomé tinha perdido um momento do aparecimento do próprio Senhor Jesus ressuscitado. E a Bíblia mostra que Tomé, que tinha o nome de Dídimo, que era um dos 12, ele estava com os discípulos quando Jesus veio outra vez. E então Jesus fala com ele de modo muito pessoal, dizendo: Tomé, você que não crê, então põe as mãos aqui no meu lado, enfie o dedo no lugar dos cravos, me toque. E Tomé, isto foi um pedido honesto, ninguém jamais poderia acusar Tomé de não pensar por si mesmo. Ele queria tocar em Jesus, ele queria saber se realmente era Jesus que tinha ressuscitado. Ele certamente era um indivíduo e não estava disposto a simplesmente acreditar no que os outros dizem, ou sem experimentar. Ele queria ter certeza. Ele disse: deixa eu tocar no Senhor. E não há nada de errado com isso. Como que facilidade Jesus poderia ter ignorado Tomé por completo, visto que ele nem estava presente com os discípulos quando Jesus apareceu aquela vez. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: vem cá, você pode tocar em mim, você pode ver que eu estou aqui, sou eu. Tomé duvidou, ele queria tocar no Senhor, e Jesus não fez outra coisa. Ele condescendeu com as dúvidas pessoais e o ceticismo de Tomé, e ele amorosamente ofereceu a ele uma prova pessoal. Uma semana depois, quando os discípulos estavam reunidos, seus discípulos estavam novamente em casa e Tomé agora estava com eles, embora as portas estivessem trancadas, Jesus veio e ficou entre eles e de novo diz: paz seja convosco, paz seja com vocês.
Então ele disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus faz isso com incontáveis pessoas, com incontáveis outros, indo até onde eles estão, oferecendo amorosamente uma prova pessoal do seu amor por eles. Jesus se revela a todos aqueles que têm dúvida e se mostra de modo amoroso. Quando eu vim a Cristo pela primeira vez, eu fiquei cheio de dúvidas, cheio de ceticismo, eu tinha problemas. Eu disse a Deus: se você é real, então você precisa me tornar real para mim mesmo. Se você é de fato um Deus que se manifesta a mim, eu preciso de ti. Não foi rebelião da minha parte, ou mesmo um desejo de desafiar a Deus. Foi um apelo, um clamor para que Deus ajudasse um jovem endurecido e cético, e ele fez. Ele fez isso por mim. Eu estou contando a história deste pastor que está enfrentando uma luta e que é semelhante a muitos e semelhante a mim, que tenho dúvidas. Duvidar é razoável. A dúvida de Tomé não é uma coisa absurda. Tomé não pediu nada além do que os outros tinham visto. Ele não pediu uma revelação especial. Eles queriam ver, ele queria ver Jesus ressuscitado, ele queria ter um contato com Jesus. De fato, essa é a grande realidade. Ele simplesmente pediu a mesma prova. E embora possamos argumentar que ele queria ver pessoalmente o Senhor ressuscitado, todos precisam internalizar sua própria fé e não viver da fé dos outros. Nós temos um homem na Bíblia, que é Jó, que viveu por muito tempo com uma crença de segunda mão. É uma crença que é feita por ouvir dizer. Não é algo pessoal, uma relação viva. Lá no final do livro de Jó, ele diz, e Jó foi uma pessoa que era justa, que era temente a Deus, que se desviava do mal, mas lá no final do livro ele vai dizer assim: eu só te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui nós vemos Jó tendo uma experiência muito semelhante ao que Tomé está tendo aqui. Ele não estava no grupo, vamos dizer assim, ele não estava na igreja, na comunhão, no primeiro dia em que o Senhor apareceu, mas agora ele teve uma chance de ver a sua dúvida ser tratada pelo próprio Senhor. Ao ver o Senhor ressuscitado e vivo, o ceticismo de Tomé deu lugar à crença, deu lugar à fé. Meu Senhor e meu Deus. E ele chorou, e ele demonstrou os seus sentimentos diante daquela realidade. Essa é a diferença entre o ceticismo e a descrença. O ceticismo contém uma abertura
abertura para a crença, mas a descrença se recusa a crer. Aquele que precisa de algumas provas, precisa de algumas evidências, precisa de alguma ajuda, o Senhor está pronto para dar a ele esta evidência. Mas aqueles que são descrentes por natureza, que é o caso, por exemplo, de Judas, que preferiu tentar levar alguma vantagem vendendo Jesus, porque ele não cria, ele não tinha o coração disposto a crer no Senhor. O cético, ele tem esta abertura para buscar crer, mas o descrente se recusa de todos os modos a crer, a acreditar no Senhor. O ceticismo é honestidade, a incredulidade é teimosia. O ceticismo é uma posição de alguém que precisa de uma ajuda, de um empurrão. O incrédulo, ele é contumaz, ele já está fechado. O ceticismo busca luz, enquanto a descrença, o descrente, contenta com as trevas. O cético, ele, ainda que não tenha a iluminação, ele quer alguma coisa, mas o descrente, ele vive na escuridão. Portanto, céticos do mundo, não temam, pois Deus oferece todas as provas que vocês precisam, que nós precisamos. Deus se revela a nós, de maneira que nós possamos ter este conhecimento pessoal dele. Nós estamos vivendo num tempo bastante complicado, complexo, onde muitas coisas estão acontecendo para destruir a fé das pessoas, para gerar uma espécie de apostasia, aquilo que é deixar o conhecimento, deixar o relacionamento com o Senhor. Nós estamos vivendo um momento que as forças das trevas trabalham com a mente das pessoas através de fatos, de fakes, de mentiras, de coisas que não são reais, para destruir a fé das pessoas. Mas Jesus, ele é o único autor e ele é o único consumador da fé. E ele pode nos dar a condição de crer. Ele vai, como ele tratou com Tomé, ele pode tratar com você, ele pode tratar comigo, nas suas dúvidas, nas suas incertezas. Ele pode gerar em você a certeza de uma vida real, de uma vida que tenha significado. Não seja cético, não seja incrédulo. Ainda que o seu ceticismo esteja ali, não seja um teimoso. Vá a Cristo. Tomé disse, eu não creio se eu não enfiar o dedo. E o Senhor disse, pois bem, se você quer, você vai ter chance. Judas, lamentavelmente, saiu dali e foi se enforcar, porque não tinha nenhuma posição, ele não queria outra coisa senão ele mesmo. Neste mundo, nós temos a opção de conhecer o Evangelho, porque ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa proposta aqui
é que você, com as suas dificuldades, como esse pastor contou das suas, como eu tenho as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, ter o local certo para confrontá-las, que é na palavra de Deus, que é em Cristo Jesus, buscando a revelação. Seja honesto e venha ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Portanto, eu quero dizer a todos os céticos, a todos aqueles que precisam de alguma afirmação: Senhor, revela-nos a tua pessoa, mostra-nos quem tu és, porque eu preciso deste conhecimento pessoal de ti mesmo. Nós esperamos encontrar você no nosso próximo programa, aqui, olha, de coração para coração. Até lá.